Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. Aqui é o Vitor, o Menino, e com muita alegria convido vocês a mais uma reflexão. No episódio de hoje, nós iremos refletir sobre a mensagem intitulada A Fé Divina e a Fé Humana, que encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo e possui para nós uma importante reflexão. Em primeiro momento, será conceituado o que é fé. Conforme está escrito, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em seu germe, no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Aqui, nós temos como que dois aspectos interessantes da fé. É o sentimento dos nossos destinos futuros e a consciência das faculdades imensas que temos. É essa força que nos leva aonde a gente deseja chegar. É essa consciência do poder que nós guardamos dentro de nós. Mas o interessante é que na lição referida, o título é Fé Humana e Fé Divina. E é preciso nós considerarmos um detalhe, que na própria mensagem nós vamos encontrar explicação. Quando a criatura, ela aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas, nós temos a fé humana. Quando ele utiliza a fé para cultivar as aspirações celestiais e futuras, nós temos a fé divina. Nós guardamos uma força dentro de nós. A destinação que a gente dá a ela, nós podemos caracterizá-la como fé humana ou fé divina. A depender do rumo, da trajetória, dos propósitos que nós alçamos, a gente vai conquistando, vai expressando a fé humana ou a fé divina. De tal modo que a gente começa a perceber que o problema da fé não é a força, mas a direção. Porque em verdade, fé, na perspectiva adotada no Evangelho aqui, confunde-se com vontade. Nós temos esse patrimônio, esse recurso capaz de nos auxiliar a nos movimentar para alcançar algo mais nobre, algo mais justo, como assim queiramos. E há uma passagem intitulada Os Primeiros 4 Discípulos no Evangelho de Lucas capítulo 5, em que nos contará ele sobre o chamado de Simão Pedro. Ele estava num dia muito ruim, junto a alguns companheiros que de certa maneira não haviam conseguido ter uma pesca ali, alcançar os objetivos, o suprimento material. E em meio àquela situação constrangedora em que aqueles corações estavam se esforçando, mas sem resultado, Jesus aparece. Eles já estavam lavando as redes e Jesus contempla-os e os pede, olha, faze-te ao mar alto, desce as vossas redes para a pescaria. E o Simão, que estava ali como comandante, ele reconhece a fala daquele homem, do mestre. A gente precisa entender que é o início do Evangelho ainda, é o convite. Simão aceita lançar, mas sobre a palavra do mestre. E em meio a uma certa contrariedade, a um certo desgosto, ele obedece e de repente eles eles conseguem encontrar muitos peixes, de tal modo que as redes se rompiam. E eles têm que pedir ajuda
para que, de certa forma, eles consigam recolher aqueles recursos. Simão Pedro, ele vai se sentir um tanto que triste, né? Porque até então duvidara do mestre, e pede ao Cristo para que afastasse-se dele. E o curioso é que o mestre, naquele momento, vai convidá-lo para ser pescador de homens. Conta-nos o evangelista que ele deixa tudo para trás, toda aquela pesca. E o que ocorre? Jesus, com a pesca milagrosa, ele mostra o poder da fé humana. O homem é capaz de, movimentando as suas possibilidades, alcançar recursos na terra de maneira muito intensa. Mas existe um outro convite mais profundo, que é o da fé divina, ao qual o mestre lança, chama, convida Simão. Pescar homens. Ali era o trabalho em favor da fé divina. O trabalho não simplesmente em prol da matéria. Era um serviço que transcendia lidar com almas. Porque tão somente muitas vezes apegamos-nos, direcionamos toda a nossa força à matéria, e a vida nos chama a objetivos mais altos e mais nobres. E nós temos muitos, mas muitos recursos à nossa disposição. E de tal modo, o apóstolo Paulo já nos orientaria para guardarmos a fé, o mistério da fé, numa consciência pura. Porque quem se direciona para o bem alcança, galga o caminho da vida e da liberdade, tendo condições ainda mais de usufruir dessa fé, desse patrimônio espiritual. A fé é a força para testemunhar a vida, para viver a verdade, para testificar da verdade. Porque aquele que vai avançando em direção a Deus, vai construindo-se, vai expressando-se em paz, entendimento, em esperança, em amor, plasmando nos próprios passos os atributos divinos. A verdade vai transcendendo-lhe os movimentos e apresentando-se cada vez mais pura e singela. A fé divina nos leva a transportar os montes, nos leva a superar desafios e estarmos fortalecidos na luta, nos preenche de dentro e nos coloca perseverantes no caminho, em que temos condições de esperar, de acalmar, de confiar, por compreendermos em si a nossa destinação, o nosso futuro, e compreendermos que nós não estamos restritos aqui. A fé divina é o convite do Mestre, não só a Simão, mas também a nós. Cultivar os valores do coração, cultivar os valores da alma, é o convite a nós todos. Até a próxima e obrigado pela atenção de todos.